Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um vídeo da semana. Hoje nós vamos fazer um papo de café e nele eu vou falar um pouco da minha opinião e da minha vivência sobre entrar numa empresa. Os primeiros dias, os primeiros movimentos, aquela sensação de aonde eu estou, o que que eu vou comer, para onde eu vou, etc. Depois da vinheta. Muito bem, como quem acompanha esporadicamente ou não o canal, ou enfim, quem tem algum interesse em saber, ou nenhum interesse em saber, dane-se, eu comecei no último dia 12 numa nova empresa, no grupo RD, na Raia Drogasil, e nesses primeiros 40 dias, um pouco aí que eu tô nessa nova experiência, eu acabei pensando um pouco muito sobre como funciona a adaptação, né? Como funciona a adaptação numa empresa, num trabalho novo que você está entrando. E aí eu comecei a fazer uma reflexão também sobre todas as empresas que eu passei, desde a Footstats, que foi o meu primeiro emprego, até agora a RD, que é o mais recente. Não tem uma fórmula certa, eu acredito, para começar num novo trabalho, mas tem muitos sentimentos que você precisa ter em mente e saber dosar eles, né? Eu acho que de todas as minhas experiências profissionais, a que mais eu acabei demorando um pouco para me adaptar foi a última antes da RD, o iFood, por ser home office. Estava no meio da pandemia, foi em julho de 2020, era totalmente sem contato com o escritório, e eu, por algum motivo, razão, circunstância, eu consigo me extravasar um pouco melhor quando tem esse contato pessoa a pessoa. Tá, quem tá vendo falando, porra, mas o cara é quieto o tempo todo, mas de certa forma, talvez por eu ter crescido dentro de um ambiente empresarial e tal, como eu já falei, eu ia muito no banco que meu pai trabalhava e tudo, então talvez por ter crescido com essa com essa memória afetiva, talvez, quando eu estou dentro de um ambiente empresarial, eu consigo me portar de uma outra maneira. E dentro de casa, por mais que eu colocasse, e como até coloco hoje, então eu trabalho, hoje eu estou gravando numa sexta, então eu estou de camisa polo, mas eu trabalho de camisa quando eu tô trabalhando no home office, eu coloco uma calça, só não coloco sapato de vez em quando, às vezes até quando eu almoço fora, volto, eu esqueço de tirar o sapato, mas enfim, para conseguir internalizar o ambiente de trabalho para poder trabalhar. E demorei lá mais de um ano para ir pro escritório do iFood e tudo, então eu acho que acabou não prejudicando, mas acabou dando foi mais devagar do que eu gostaria essa adaptação, e ficou muito fechada nos silos que eu trocava muito, as áreas que eu trocava, não era uma coisa mais expansiva de como outras experiências como o OLX ou o Viva Real, de eu trocar e falar muito com pessoas não só diretas a mim, que é do dia a dia, mas também com uma área de RH, com uma área de marketing, com uma área de, sei lá, de mídia, etc., que acabava dando um pouco mais de tração, enfim. E aí, quando eu trabalhei no Groupon, eu não sei se eu já contei essa história ou não, o Groupon do Brasil, ele era investido por um grupo alemão da Rocket Internet, e eles faziam a parte de crescimento para América do Sul, África, esses pontos de países emergentes.
Então, quando eu entrei lá, teve uma vez que um dos alemães veio para o Brasil acompanhar como a operação estava, e aí ele acabou. Tinha uma gerente que tinha trocado de área, tinha da área de ido para a área de viagens e tudo, e aí a história foi: essa gerente estava 2 semanas lá, ela ainda não tinha pego todo o processo, e aí esse gestor da Alemanha falou que deixando numa linguagem bem mais bonitinha assim, se você está 2 semanas e ainda não sabe todos os seus indicadores, todos os seus processos, todos os seus números, você é incompetente, basicamente isso. E isso ficou muito na minha cabeça. Então, quando eu saí do Groupon e fui pro Viva Real, depois pro LX, depois pro iFood, no iFood já mudou um pouco, mas eu ficava assim, mano, tá 2 semanas eu ainda não sei tudo. E isso é complicado. E isso teve dois pontos. O pró foi que eu me esforçava muito para aprender e pegar um maior número de indicadores e terminologias e processos o mais rápido possível. E o lado ruim é que se dava as 2 semanas eu sentia que eu não estava falando fluentemente a língua da empresa, eu começava a ter pensamentos de eu sou uma fraude, de o que eu estou fazendo aqui, etc. E aí depois de muito tempo eu entendi e elaborando, principalmente nesse tempo de transição que eu tive entre o iFood e a RD, de como seria a minha entrada numa nova empresa. Então eu decidi que eu não iria bitolar nas 2 semanas, eu iria tentar aprender o mais rápido possível, mas se eu não aprendesse tudo, tá tudo bem, a gente tem 3, 4 anos de empresa que obviamente vai falar muito melhor a linguagem interna do que quem está entrando. E depois eu acabei colocando alguns pontos, né? Então quando eu entrei na RD, eu tentei fazer um apanhado de tudo que deu certo nas últimas experiências, né? Que eu acredito que deu certo. Então a primeira foi conversar com as principais pessoas do negócio. Então o meu gestor, ele passou uma lista e eu fui marcando uma conversa com os principais coordenadores, gerentes, analistas, etc. Para entender um pouco não só do que faz lá dentro, mas a história deles dentro da empresa. O que aprendeu, qual que foi o desafio, o que enxerga do futuro, etc. E também um pouco do que a área dele faz e de como eu posso acionar, de quando eu devo procurá-los, qual que são os alinhamentos que tem que fazer em conjunto, etc. Conheci também os analistas da equipe, isso eu falo em diversos vídeos, muito embora quando eu entrei eu não tinha ainda certo quem seria a minha equipe. Eu conversei com todo mundo, só para falar a verdade, na gravação desse vídeo ainda falta 2 pessoas para conversar. Eu conversei com 90% de toda a equipe, assim, que reporta para os outros coordenadores, meus pares, etc. Isso também para eles entenderem de onde eu estou vindo, por que eu surgi, quem que é esse cara, porque sempre quando aparece alguém novo, você é bem recepcionado, etc. Eu fui muito bem recepcionado, mas tem aquele assim, tipo, pô, tem essas duas coisas. Eu quero ser bem aceito pelas pessoas e as pessoas também querem, talvez, passar uma boa impressão de quem elas são para a pessoa nova. Pelo menos isso acaba acontecendo comigo. Então eu conversei com todo mundo, tentei explicar quem eu era da maneira mais clara que eu conseguia explicar. E depois dessas conversas iniciais começar a entender as políticas e as dinâmicas da empresa. Então, vai mexer em determinada coisa, eu quero mudar tal coisa. Primeiro é ter isso, não vou sair mudando tudo. Entende como o negócio funciona, o porquê as coisas são assim, respeita até quando falar o sempre foi assim, não vamos mudar porque sempre foi assim, porque você não está no momento de chegar e bater de frente, porque talvez você crie aí umas rusgas, uns milindres e tudo, então aí você acaba criando uma barreira já na sua entrada. Então entende, escuta, muito escutativa, e aí depois você vai ganhando a confiança, né? Eu falei isso na pirâmide de alta performance, a base,
de tudo é a confiança para você poder começar a falar e dar dicas, fazer perguntas assim, tipo, legal, entendi, então a gente faz isso por conta de XYZ. E de repente se eu pegar e fazer ABC, o que que acontece na sua opinião e etc. Então chamar para o jogo, para as pessoas fazerem parte entenderem o teu raciocínio, fazerem parte da construção do raciocínio. Também explicar, cara, isso aqui faz super sentido, da onde você estava vindo aqui, é outro mundo, então você está vindo de tecnologia, agora você está no varejo, então as coisas vão funcionar um pouquinho diferentes por causa do XYZ. Então, em primeiro lugar, conversar, para conhecer, para se apresentar e ser apresentado, entender o porquê das coisas, para que servem os principais indicadores, para que serve os principais processos, por que eles existem, etc. Nomenclaturas internas, né? Tipo, então, como que a gente trata lucro aqui, como que a gente trata EBITDA aqui, como que a gente se refere a isso, aquilo, outro. Pegar os principais indicadores, os principais relatórios de acompanhamento, etc. E aí, acho que por fim, é começar a fazer, você vai observando as pessoas e aí você vai conseguir fazer entender como elas são e criar a intimidade. E esse não é um trabalho todo esse trabalho eu aprendi que não é em 2 semanas. 2 semanas você pode aprender o básico para você começar a se virar, marcar a reunião, ter um pouco, começando a dar com as próprias pernas. Mas depois é um trabalho que em 1, 2 meses você ainda está descobrindo coisas novas. Eu tenho, como eu falei, eu tenho 40 dias, semana eu já descobri uns 2 sistemas que eu nunca tinha ouvido falar, e porque falou numa reunião, o que é isso? Então, puxa, etc. Então, acho que os 3 principais pontos para quando começa, de repente, nas primeiras 4 semanas, é conhecer as pessoas, conhecer os processos, conhecer os indicadores, não todos, mas os principais, e entender também aonde é que são os pontos de atenção. Então, essa área aqui, as pessoas talvez estejam mais receosas com sua chegada, então vamos conversar dessa maneira. Aqui não, aqui tá super legal, tô super feliz com o teu reforço, com a tua vinda, então já trata de uma outra maneira, mas para mostrar que você tá lá para fazer parte de alguma forma e não para roubar, puxar tapete ou querer aparecer mais que as outras pessoas. Então no início precisa de muita humildade, muita escutativa e muita conversa, muito diálogo para você criar um ambiente de confiança, segurança, e aí você começa a sentir a vontade e deslanchar sua carreira dentro da empresa. Esse é o Papo de Café de hoje. Nós voltamos na próxima semana com mais um vídeo que estou pensando qual que é o tema. A gente fala semana que vem. Obrigado. Tchau. Até a próxima.